encantado aí com freiras monarquistas? Bom, hoje é véspera de feriado, 15 de novembro, que comemoramos a Proclamação da República. Proclamação da República ou um golpe militar? Bom, o Brasil já foi uma grande potência há séculos atrás. E o que eu posso afirmar veementemente é que o Brasil atualmente vive um golpe republicano. Nós vemos aí muita instabilidade política, de leis, instabilidade da economia, instabilidade de moedas. Em 130 anos de vergonha atrás de vergonha, de corrupção, de cada um buscando seus próprios interesses. Nós tivemos em 130 anos 38 presidentes, sendo que nós tivemos 2 intervenções militares. Uma de 1930, após Júlio Prestes ser eleito e não assumir. Nós tivemos a intervenção militar de 1930, que ele não assumiu, e essa intervenção durou 10 dias. E em seguida tivemos outra intervenção militar, que foi após Pedro Aleixo, que foi vice-presidente de Arthur Costa e Silva, que não tomou posse por conta da segunda intervenção militar de 1969, que essa sim durou 60 dias. E outro que tivemos que não assumiu foi o presidente Tancredo Neves, que infelizmente faleceu antes de tomar o poder, de assumir a posse como presidente, e quem substituiu ele foi o José Sarney, que era o seu vice. Sendo assim, tivemos 33 presidentes por conta dessas 2 intervenções militares, e que o Tancredo Neves faleceu, o Júlio Prestes não assumiu, e desses 33 tivemos 2 presidentes que tiveram impeachment, que foi Fernando Collor e a Dilma Rousseff. Isso é ou não é uma vergonha para o nosso país? Nós, infelizmente, somos motivo de chacota, de piada pelos estrangeiros. E anos atrás isso não era bem assim. O Brasil já foi uma grande potência mundial. E eu vim aqui nesse vídeo para falar sobre isso. Bom, como foi instaurada a República? No Império havia 2 principais partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que se alternavam no poder conforme os resultados das eleições. Em certo momento, fundou-se o Partido Republicano, que tinha toda a liberdade. O máximo que eles conseguiram eleger foram 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, elegeram apenas 2. Quer dizer, é um partido absolutamente nanico. A República resultou de um golpe de Estado. A República foi um golpe? Foi um golpe de Estado, um golpe militar. Marechal Deodoro não era republicano. Então por que ele proclamou a República? Deodoro não era republicano. Marechal Deodoro não. da Fonseca. Há uma carta do Marechal Deodoro no Arquivo Histórico Nacional, ao seu sobrinho, chamado Clodoaldo da Fonseca, em que ele disse textualmente: meu sobrinho não que meça em coisa republicana. No Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Mas por que ele proclamou a República? Por que a República foi proclamada, de acordo com os livros de história, os historiadores, sob o ponto de vista da monarquia? Os historiadores constatam isso, isso é provado. Quando Deodoro saiu ao Campo Santana, na manhã de 15 de novembro de 1889, ele não bradou viva a República, mas sim viva o Imperador. O golpe tinha em vista não a República, tinha em vista o gabinete do Visconde de Ouro Preto, com o qual havia desavença com os militares. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro
que o imperador havia convidado para a presença como ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, por nada desse mundo. Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, eles disseram esse não, tá bom, então assine aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Essa é a realidade. Foi então que proclamou a República. E o Deodoro da Fonseca estava assinando o primeiro decreto como ele, presidente provisório da República Provisória. A República nasceu prometendo um plebiscito. O decreto número 1 da República dizia: está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º, ou 8º, anunciava uma consulta popular para saber se o povo de fato queria a República ou preferia continuar com a monarquia. Que eu tenho uma informação aqui do primeiro decreto, o artigo 7, sendo a República Federativa Brasileira a forma de governo proclamada, o governo provisório não reconhece nem reconhecerá nenhum governo local contrário à forma republicana, aguardando como lhe cumpre o pronunciamento definitivo do voto da nação livremente expressado pelo sufrágio popular. Nós tivemos um plebiscito em 1993, após o impeachment de Collor de Mello, em que a monarquia, infelizmente, que não podia ter quadros na TV para poder divulgar, enfim, nós ainda tivemos votos expressivos na época, que teve 13% dos votos válidos. Eu, infelizmente, não era nascida naquela época, lógico que, no meu ponto de vista, nas minhas ideias como monarquista, eu teria votado. E eu acho que se fosse em tempos atuais, a monarquia ia ter muito mais votos atualmente com a forma de divulgação, a internet. Lógico que ia ter muito mais votos que naquela época, que nós não tínhamos as mídias, as formas modernas, atuais, que nós temos, enfim, nós não tínhamos internet, não tínhamos meios de comunicação que temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje. E nós vemos muita instabilidade na economia. No Brasil, nós tivemos 9 mudanças de moeda no período da República, e a atual moeda que foi inserida aí no governo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que foi a última moeda que nós tivemos, o real, que infelizmente é instável, a moeda com a inflação, os preços estão exorbitantes. A gente paga muito imposto e nós não vemos o retorno disso. A inflação aí, nós estamos com o real a 4, o dólar a R$4. Infelizmente a gente não consegue se desenvolver, mas eu acho que o brasileiro tem que parar com essa de ficar se autodepreciando, de falar que o produto do vizinho é melhor que o nosso. Nós éramos uma grande potência mundial há séculos atrás. E aqui eu pesquisei alguns exemplos. Tecnologias e avanços que o Império trouxe
Dom Pedro II, vanguardista em tempos remotos. Quem criou a Caixa Econômica? Eu não sabia, mas Dom Pedro II, no dia 12 de janeiro de 1861, assinou o decreto 2723 e fundou a Caixa Econômica da Corte. Aí tem um print aí que eu vou disponibilizar aqui no vídeo para vocês verem. Lá na página do Facebook da Caixa, eles postaram: Fundação da Caixa, fundada em 12 de janeiro de 1861 em Rio de Janeiro. Dom Pedro II rubrica o decreto 2723, que implanta oficialmente a Caixa Econômica da Corte. Eu não sabia dessa informação. Eu estava assistindo aí o programa da Operação Mesquita no dia 1º/11 e descobri, quando ele estava entrevistando lá o presidente da Caixa Econômica, ele estava contando lá e eu descobri que a Caixa Econômica surgiu na época no período do Império. Agora, quem criou a Caixa? Olha que interessante. 12 de janeiro de 1861. Dom Pedro II. Olha que interessante. Aliás, o Dom Pedro II, para quem não sabe também, ele trouxe para o Brasil a fotografia. Sempre com uma ideia futurística, ele simplesmente, no dia 12 de janeiro, assinou o decreto 2723. Esse número aí eu vou jogar na Mega Sena, anota aí, por favor, para não esquecer aqui. E fundou a Caixa Econômica da Corte. Olha isso, gente, que coisa interessante. Outros avanços tecnológicos que nós tivemos naquela época foi o telefone, que muitos vão dizer, mas não é grande coisa. Naquela época nós não tínhamos as tecnologias, os avanços que nós temos hoje. Então eu vejo sim que o Dom Pedro II era um vanguardista em tempos remotos, porque ele trouxe o telefone, ele trouxe a estrada de ferro, que na época, no período do Império, nós também tivemos pontos positivos na questão ambiental, porque no período ainda que nós éramos pertencentes ao Império Português, foi inserido o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em 13 de junho de 1808. Ele surgiu de uma decisão do então príncipe regente português Dom João VI de instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. Hoje, Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nome que recebeu em 1995, é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e constitui-se como um dos mais importantes centros de pesquisas mundiais na área de botânica e conservação de biodiversidade. Outro ponto que eu acho que auxilia muito na questão da educação no Brasil nós não precisamos de FIES ou ProUni. Se nós tivéssemos um grande pai, um pai da nação, que o imperador é visto como um pai para os seus súditos, um grande pai, uma grande família, né? Naquela época nós tínhamos a Bolsa do Imperador. Eu ouvi dizer em alguns documentários, dei uma pesquisada e eu tenho aqui um exemplo disso. Um nome de expressão que tivemos e temos até hoje na nossa história. Referência mundial na música, na história da música mundial e brasileira, o maestro Carlos Gomes foi agraciado com a Bolsa de Estudos na Europa, no qual o imperador Dom Pedro II pagava do seu próprio bolso. No dia 8 de novembro de 1863, uma carta de recomendação assinada pelo imperador Carlos Gomes partiu para a Europa, dirigindo para Milão. Foi aluno do compositor Lauro Rossi, que ficou encantado com o jovem aluno. Em 1866, Carlos Gomes recebeu o diploma de mestre
mestre e compositor, e o elogio de todos os professores. Então aqui consta que realmente o que eu falo é um fato e não fake. Que eu não tô falando isso porque eu penso, porque é da minha cabeça. Não, é um fato, isso é histórico. Eu acho que o brasileiro tem que parar de se autodepreciar. Nós fomos e podemos ser uma grande potência mundial. Nós temos garra, nós temos força de vontade. O brasileiro é trabalhador. Nós não temos que se deixar levar por... eu acho que o brasileiro tem que abrir a mente e abrir o olho, não se deixar cegar, não acreditar em tudo que nos falam, no que a gente aprendeu na escola. Porque esses povo aí, os socialistas, os governos populistas que entram no poder, eles buscam os próprios interesses. E como Karl Marx ensinou, não se deve, eles dizem assim, não se usa da violência para se inserir no poder, eles usam a educação e a cultura. E nós vimos isso aí no último século, que infelizmente os nossos artistas, nós não temos muita... Não é uma cultura, uma arte pura, genuína, brasileira. Os nossos artistas usaram da arte, da cultura para poder inserir o poder socialista, o poder marxista, o poder socialista, comunista. Nós tivemos realmente alternâncias aí de governos populistas e oligarcas, mas muitos dos que surgiram, socialistas, populistas, se aproveitaram do poder para poder tirar dos seus próprios interesses e enriquecer e encher o próprio bolso e abrir instituições com testas de ferro para poder enriquecer com o dinheiro do povo. E infelizmente esses governos socialistas e populistas, eles usam da educação e da arte e da cultura. Nós não temos algo genuíno. A história que a gente vê nos livros didáticos é totalmente distorcida. Infelizmente a gente se cega, a gente é obrigado a acreditar no que é ensinado na escola. A gente tem que abrir a mente e tirar da nossa própria opinião e buscar, pesquisar e entender o que realmente aconteceu. E não se envergonhar do nosso país, porque infelizmente sim, a política do nosso país deixa a gente constrangido quando a gente viaja para o exterior, porque a gente é uma piada, é uma chacota lá fora. Enquanto nós tivemos milhares de vergonhas aí, mensalinho, mensalão, dólar na cueca, a gente via aí governos monarquistas, impérios, que são uma grande potência mundial, como nós temos, por exemplo, aí o Japão, que é uma evolução, enfim, eles são muito inteligentes, eles crescem muito, estão muito à frente da gente, vanguarda de tecnologia, mas porque eles não se preocupam com a questão econômica, eles não precisam se preocupar com a questão política, porque eles se dedicam 100% naquilo que eles fazem. Eles não ficam se autodepreciando com vergonha do que está acontecendo com o país deles. Porque nós sim temos que se envergonhar, porque é fato que nós somos motivo de piada lá fora com os acontecidos. Agora, recentemente, aí, nós tivemos 2 impeachments aí e o nosso ex-presidente foi preso e recentemente foi solto
Como explicamos isso? Uma pessoa que é uma criminosa não deveria estar nas ruas. Isso não é o pior. O pior é que ele que foi solto porque foi preso de segunda instância, soltaram milhares de outros presos que são muito mais perigosos e estão aí na rua. Assassinos, ladrões, pedófilos. Está pondo em risco a nossa sociedade, nossas crianças. É realmente vergonhoso. Mas a gente não tem que se deixar levar com isso e passar a se orgulhar do nosso país. Porque nós temos, sim, grandes invenções. Nós temos aí, por exemplo, o Super Tucano, que é fabricado pela Embraer, que é nacional, é nosso e é vendido lá para fora. Muitos países usam do Super Tucano. Outro exemplo que eu tenho aí, a indústria farmacêutica e cosmética, fundada em 1870 pelo português José Antônio Cochito Granado. A Granado ficava na rua direita 1416, no centro da cidade do Rio de Janeiro, uma das mais movimentadas da época. Hoje esta rua chama-se 1º de Março e a Granado lá permanece com suas portas abertas. E essa marca, essa indústria, os produtos da Granado existem desde o período do Império e temos essa marca até hoje. Então a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que se orgulhar do que a gente tem. Igual que outro exemplo que eu tenho aqui, o chocolate rubi, o chocolate rosa. Muita gente fala, abre mão do nosso chocolate, porque o chocolate suíço, o chocolate belga é melhor do que o nosso. Eu e o meu noivo tava assistindo um vídeo aí outro dia, a gente tava vendo uma garota que é holandesa, estava provando alguns doces nacionais brasileiros que alguns inscritos enviaram para ela. Ela disse com a boca cheia que o chocolate brasileiro é o melhor chocolate do mundo. Aí vemos aí o chocolate rubi, o chocolate rosa. Se fala que o brasileiro que inventou isso vai taxar o brasileiro de louco. Que isso? Onde já se viu chocolate cor-de-rosa? Vão debochar. Mas agora, se é suíço, se é belga, vão falar as mil maravilhas. E duro que a gente vai lá, paga caro, compra uma coisa que, infelizmente, é um produto que é feito, que é fabricado com matérias-primas nacionais brasileiras. E esse povo lá paga muito barato no nosso produto e vende caríssimo. E a gente vai lá e paga. A gente não dá valor no que a gente tem aqui. A gente dá valor no que o outro tem e não o que a gente tem aqui. E, infelizmente, isso não é incentivado. Porque a gente tem outras coisas para se preocupar. Mas eu acredito no povo brasileiro. Não só eu acredito no povo brasileiro. E isso é motivo de orgulho, porque eu tava vendo uma entrevista do Dom Bertrano de noite, e uma das palavras que ele falou lá, o Danilo Gentili perguntou para ele, Dom João VI disse o seguinte, o Brasil é o país do futuro e não a Europa. Ele perguntou pro Dom Bertrano, você acredita no que ele falou? Aí ele confirmou e disse o seguinte, o Brasil é sim um país do futuro e não a Europa. Nós não vemos o aspecto superficial do Brasil. Nós vemos o Brasil real. O povo, o que ele disse, Dom Bertrand falou. O povo é bom, o país é riquíssimo, nós temos a maior área cultivável do planeta, nós temos uma agricultura de primeiro mundo, nós somos os maiores produtores agrícolas do planeta. Basta dizer, segundo estudos da Embrapa,
Nós alimentamos mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. 1/4 do planeta é alimentado pelo Brasil. Vai dizer que isso é um país fracassado? Nós temos um problema político. Isso sim é um problema. Mas o Brasil real, o Brasil autêntico, o Brasil que trabalha, é um Brasil completamente diferente. O Brasil é extraordinário e o povo é bom. Infelizmente é isso, é a verdade que a gente vê hoje em dia. O povo infelizmente tem que fazer vista grossa, em disfarçar, fingir que não vê o que está acontecendo com a política. Muitas vezes não tem tempo para assistir as notícias da economia, da política do país, e o povo trabalhador não tem tempo, eles têm que trabalhar para sustentar a família. E a gente tem gente que acredita na gente. A gente precisa crer mais em nós mesmos e parar de esperar muito dos outros, parar de esperar e parar de valorizar só o produto alheio e passar a valorizar o nosso Brasil, que é riquíssimo. O Brasil, comparado com o restante do mundo, com o restante do planeta, é riquíssimo em questão de minérios, o petróleo, em questão da diversidade natural. O Brasil é riquíssimo. Basta a gente parar de focar nas preocupações em questão política e ir em busca, ir à luta e trabalhar. Nós podemos sim se tornar um dos maiores países do mundo. E é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouco longo, mas eu vou deixar as fontes dos conteúdos do vídeo, de depoimentos, de documentários, fontes de sites, enfim. E eu vou indicar alguns canais para que vocês assistam, para que vocês acompanhem. É o Terça Livre, TV Imperial, TV Império News, Débora Cetim, Terça Livre, Monarquia Livre e canal Brasil Paralelo, Terça Livre, TV Imperial, TV Império News, Monarquia Livre e o canal da Débora Cetim. E eu acho que é isso. E outro que eu não tô acompanhando atualmente, mas que fala também sobre uma política mais conservadora, enfim, com valores conservador. E ele comentou também sobre a monarquia em um dos vídeos dele. Eu não tô acompanhando muito o canal dele hoje em dia, mas é o canal do Nando Moura. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se você ficou até aqui. E até a próxima. Bye, bye.